Oi Enzo, tudo bem? Vamos lá tirar umas dúvidas sobre MMC e MDC. Então é assim, ó, eu vou explicar a regrinha para você novamente, tá? E aí veja se é isso que você tem dúvida. Caso contrário, você volta a falar comigo, tá bom? Então é assim, o MDC é o máximo divisor comum entre números. Então, por exemplo, eu quero calcular o MDC de 8, 12 e 28. Então, eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu calculo buscando os divisores de 8, de 12 e 28 e pego aquele maior divisor comum dos três números, pelo conjunto numérico, ou pela regrinha, que é o que eu acredito que você esteja com dúvida. Então, pela regrinha, nós vamos fazer uma fatoração, uma decomposição simultânea que a gente fala. Então, a gente coloca aqui os três números, certo? E coloca um risquinho aí do lado. E começa a dividir pelos números primos. Então, o primeiro número primo é o 2. Então, a gente vai dividir aqui, ó, o 8 dá para dividir por 2, o 12 também, o 28 também. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Colocamos o 4 aqui embaixo. 12 dividido por 2 dá 6 e 28 dividido por 2 dá 14. Ainda aqui nessa linha eu tenho números divisíveis por 2. Se eu tivesse apenas um número divisível por 2, eu continuaria dividindo por 2. Como eu tenho os 3, eu vou dividir por 2 de novo. Então 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 14 dividido por 2 dá 7. Observando essa linha, eu tenho ainda o 2 aqui, ó, que é divisível por 2. Então, embora os números 3 e 7 não sejam divisíveis por 2, eu tenho esse número que ainda é. Então, eu continuo dividindo por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá para dividir por 2, eu vou repetir. E o 7 não dá para dividir por 2, eu também vou repetir. Aí, olha, eu tenho o 3 e o 7. O 1 acabou por aí, não tem mais como, ele não é mais divisível por algum número que eu coloque aqui. Então, acaba quando termina aqui no 1. Aí restou o 3. 3 dá para dividir por 2? Não dá. Mas qual que é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Então, eu vou dividir por 3. Então, 1 eu vou repetir. 3 dividido por 3 dá 1. Né? E 7 não dá para dividir por 3. Eu vou repetir o 7 aqui. Aí, depois, como o 7 não dá mais para dividir por 3, eu vou para o 5, que é o próximo número primo depois de 3. Mas o 5 não dá para dividir, o 7 não dá para dividir por 5, então não dá para colocar 5 aqui. Então, depois do 5 tem o 7, que dá para colocar. Por quê? Porque dá para dividir 7 por 7. Né? Então, o 1 aqui eu vou repetir também, o 1 também aqui, e 7 dividido por 7 é 1. Terminou a minha decomposição de 8, 12 e 28 simultaneamente, ao mesmo tempo. Aí, como que eu encontro o maior divisor de 8, 12 e 28 ao mesmo tempo? Se eu souber fazer mentalmente, descobrir esse divisor olhando, pensando nos divisores de 8, de 12 e 28, ok. Mas caso eu não saiba, eu uso a regrinha. E a regrinha da decomposição, ela diz para a gente o seguinte, que depois que a gente faz essa fatoração, a gente escolhe ou seleciona, né? Eu falei na aula, circulamos os números e desses daqui, ó, desses fatores primos, qual ou quais deles são divisores de todos os números da linha em que eles estão. Então, por exemplo, esse número 2, ele é divisor de 8, de 12 e de 28. Então, eu vou circular ele, eu vou escolher ele. Esse outro 2 é divisor de 4, de 6 e de 14. Então, é mais um que eu vou circular. Esse outro 2 eu já não vou escolher, eu não vou circular. Por quê? Porque ele não é divisor de 2, nem de 3. Aliás, desculpa, o 2 ele é divisor de 2, sim, mas ele não é de 3 e não de 7. Então, se ele não é divisor desses dois números, ele não pode ser escolhido para compor o MDC. E esse 3 aqui, também, ele não pode ser escolhido porque ele não é divisor de 1 e nem de 7, mas ele é só de 3. Então, ele não pode ser escolhido.
Ele seria escolhido se ele fosse divisor de todos esses números. E o 7 também, ele só é divisor de 7, mas não é nem de 1 e nem de 1 aqui. Então, esses dois números aqui, que foram escolhidos e selecionados, eu vou multiplicá-los. Então, 2 vezes 2, 4. Esse resultado é o maior divisor comum de 8, 12 e 28, tá bom? Então, esse é o MDC, de 8, 12 e 28. Agora, para calcular o MMC, o que é o MMC? É o é o menor múltiplo comum, né? O MDC é o maior divisor comum. Então, agora, para eu calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, vamos pegar os mesmos números. O MMC de 8, 12 e 28, eu também vou usar essa regrinha, só que com uma diferença. Depois que eu terminar de decompor os números, eu também vou obter a mesma coisa, vou obter esses mesmos fatores aqui. Aí o que eu vou fazer com esses fatores? E aí, continuando, né? Eu quero encontrar, o cálculo do MMC vai ser da mesma forma, a única coisa é que nós não vamos selecionar os números. Nós vamos, para encontrar o mínimo múltiplo comum de 8, 12 e 28, nós vamos multiplicar todos. Eu não preciso escolher os divisores, né, de todos da linha. Eu simplesmente multiplico todos e tenho o MMC. Né? Então, agora, se eu for pensar no conjunto, né, nos conjuntos de múltiplos de 8, de 12 e 28, para encontrar o menor múltiplo comum, eu teria que pensar então em conjuntos de múltiplos de 8 a partir do zero. O 0, o 8, o 16, o 24, o 32, depois de 12 em 12, 0, 12, 24, 36, de 28 em 28, 0, 28, 56, até encontrar, exceto 0, né, que ele é múltiplo de qualquer número, até encontrar um múltiplo comum, o primeiro que aparece, de 8, 12 e 28. Então, o que evita tudo isso, né, é a aplicação dessa regrinha, que é a mesma coisa que nós temos aqui, né? Vamos até fazer aqui de novo, ó. 8, 12 e 28. Então, eu vou dividir aqui, ó, divido por 2 de novo, né? Mesma coisa, vai ficar 4, 6 e 14. Por 2 de novo, vai ficar 2, 3 e 7. Como dá para dividir por 2 ainda? Por 2 de novo, 1, 3 e 7. Aí aqui dá para dividir por 3, então eu vou dividir aqui, vou colocar 3, então vai ficar 1, de 3 dividido por 3, 1, e vou repetir o 7. E finalmente eu coloco o 7, né? Só estou fazendo um pouquinho mais rápido porque é o mesmo que ali. A diferença agora é que eu vou multiplicar todos os números, né? Então, o MMC é a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, tá certo? Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24 e 24 vezes 7, ó lá, 24 vezes 7, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 2, 14, mais 2, 168. Então, 168, se eu for escrever os números de 8 em 8, de 12 em 12, de 28 em 28, o primeiro que eu encontro que é comum, o primeiro múltiplo que eu encontro após o zero, que é comum desses três números aqui, é o 168. Então, nesse caso, por conjuntos numéricos, eu demoraria mais do que fazendo a regrinha, tá certo? Então, são duas situações, o MDC, né, e o MMC, tá? Agora, o que nós fizemos no módulo 6? Nós aplicamos tudo isso nos probleminhas, né? Então, agora eu quero que você vai assistir o vídeo, se puder refazer algum exercício que nós já fizemos desse tipo, caso essa seja a sua dúvida, você faz direitinho,
veja se você está conseguindo fazer e chegar nas respostas. Se precisar assistir alguma aula, tem aulas gravadas, né, já aí no plural para você. E após isso daqui, se você sentir a necessidade de tirar alguma dúvida de algum probleminha que a gente fez, então você me fala qual o problema, que eu gravo um videozinho explicando para você novamente o problema, tá bom? Beleza? Então tá bom, qualquer coisa a gente vai se falando, tá? E durante a aula fica à vontade para perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? Um abraço.